lá, vamos direto ao ponto hoje para explorar uma encruzilhada cultural assim fascinante. A escultura entre a África e o Brasil. Oi. A gente está com um estudo da Marta Heloísa Leuba Salum, que analisa peças de arte religiosa afro-brasileira em museus. Isso. E o mais intrigante, né, é que essas peças fazem a gente perguntar o que é realmente africano e o que é afro-brasileiro. Algumas parecem ter gêmeos do outro lado do Atlântico, o que, assim, embaralha tudo sobre a origem. Sim, e essa investigação, ela aprofunda um debate que, na verdade, já existia, né? Ah, já? Já. Pesquisadores como Mariano Carneiro da Cunha, eles falavam de uma tradição escultórica Nagô-Yorubá aqui no Brasil. Ou seja, estilos ligados aos povos iorubás e grupos relacionados que vieram da África. Entendi. O Pierre Verger também notou isso, sabe? Quando comparou estátuas de Iemanjá, uma na Nigéria, outra na Bahia. Ah, lembro dessa comparação. Pois é, mesmo com estilos diferentes, o contexto era parecido, mostrando esse fluxo cultural, né, que vinha com o tráfico de escravizados. Mas o estudo da Salum, ele vai além disso. Certo, então vamos desvendar isso. O estudo olha para séries de objetos para entender melhor essas conexões, é isso? Exato. Um exemplo são os Oxés Xangô, aqueles machados rituais. Sei. Alguns passaram por colecionadores conhecidos, tipo Arthur Ramos, mas outros vieram de lugares, assim, inesperados. Hospitais psiquiátricos, por exemplo. Nossa, isso já levanta um monte de dúvidas sobre a história delas, né? E se foram modificadas? Com certeza. E um dos conjuntos mais curiosos que a Salum investiga são 5 esculturas do acervo do Museu Nacional, lá no Rio. Do MN? Do MN, UFRJ. São 3 peças ligadas a Xangô e um par de Ibeji, aquelas figuras de gêmeos. Sim, os Ibeji. Elas têm um estilo muito particular. Mistura traços de vários povos da África Ocidental. Axante, Fante, Euê, Yorubá. Mas, assim, não encaixa perfeitamente em nenhuma escola que a gente conheça. Que interessante. E são peças antigas, provavelmente do fim do século XIX ou talvez início do XX. E é aí que a história dá uma reviravolta, né? Totalmente. Em 1936, um antropólogo americano, o Melville Herskovits, ele viu fotos dessas peças, incluindo um Oxê do Museu Nacional. Estavam no livro O Negro Brasileiro, do Arthur Ramos. E ele escreveu para o Ramos, disse que elas eram muito parecidas com esculturas que ele mesmo tinha coletado lá na África. No antigo Daomé, Olha só. o Herskovits chegou a perguntar se as peças do Rio eram mesmo brasileiras, ficou admirado como os estilos africanos se conservaram aqui. E, para complementar essa pista, a pesquisa da Salum achou algo mais. Surpreendente ainda. Uma fotografia antiga, publicada por um alemão, Leo Frobenius, antes de 1898. O quê? Antes de 1900? Sim. E ela mostra um altar de Xangô, montado num museu particular em Lyon, na França. Na França? Na França. E nesse altar, cara, tem esculturas incrivelmente similares às do Museu Nacional. Não acredito. Provavelmente era o Museu Africain de Lyon, ligado à Société des Missions Africaines, a SMA. Nossa, então peças quase idênticas aparecendo em continentes diferentes, na mesma época. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque se a gente pensa que essa SMA atuava lá no Benin, né? Desde meados do século XIX, coletando objetos, falando com ex-escravizados brasileiros que voltavam para a África. Exato. Aí temos peças de estilo muito parecido surgindo no Brasil e na França, ligadas a esse contexto missionário colonial na África. A coisa fica complexa. Muito. Essas peças viajaram da África para o Brasil e para a França? Ou será que, sei lá, algumas foram feitas aqui no Brasil, levadas para a África e de lá para Lyon? Fica a dúvida, né? Exatamente. Essa dinâmica de fluxo e refluxo é o ponto central. Não era uma via de mão única, sabe? Entendi. A gente tem o exemplo do cofre de Iemanjá. O Nina Rodrigues achou na Bahia e pensou, isso é feito aqui. Sim. Décadas depois, o Robert Ferris Thompson olhou e disse, não, isso é Yorubá, da Nigéria. A hipótese é que foi trazido por alguém como Martiniano do Bonfim, num babalaô que circulava entre Bahia e Lagos, lá no fim do século XIX, buscando conhecimento, objetos rituais. Então isso confirma a vinda das peças da África para cá. Confirma. Mostra essa via. África para Brasil.
Tá, então de um lado, peças africanas sendo incorporadas aqui. Do outro, essas peças gêmeas do Museu Nacional e de Lyon, que a origem exata viram um mistério. Um nó, né? Essa peregrinação de estilos, como diz o título do artigo da Salum, torna muito difícil, né? Botar um rótulo simples. É africano ou é afro-brasileiro para certas criações daquela época? E o que isso significa no fim das contas? Significa que essas esculturas são, muito mais do que objetos de arte. São testemunhas, né, de um diálogo cultural intenso, constante, através do Atlântico. É verdade. Essa dificuldade em cravar a origem dessas peças do Museu Nacional, com as gêmeas lá na foto de Lyon, isso desafia nossas ideias sobre fronteira cultural, sobre o que a gente considera autêntico. Não como uma cópia, né? Ou uma adaptação passiva, mas como parte ativa de um circuito atlântico muito, muito dinâmico. Isso. Teve influência, teve troca. E talvez até criações que viajaram em várias direções. Brasil-África, África-Brasil, África-Europa. A história desses objetos é, no fundo, a história dessas conexões, né? Transcontinentais. Exatamente. Fica então uma provocação para a gente pensar, né? Qual? Será que essa nossa ânsia de classificar tudo direitinho, isso é africano, isso é afro-brasileiro, não acaba ironicamente escondendo a verdadeira riqueza desse intercâmbio? Dessa criatividade toda que floresceu justamente nas trocas, nas viagens pelo Atlântico. Num período de tanta dor, claro, mas também de intensa movimentação e reinvenção cultural. Fica a reflexão. Sim, Mário e Ana, uma excelente reflexão. Este foi Arte Africana Exposta, um podcast para você ouvir artigos e livros. Ouvimos de Marta Luiza Lebo Salum, mais conhecida como Lise, o artigo Estilos de Escultura em Peregrinação, Marcas de um Brasil Africano ou de uma África Brasileira em Objetos de Coleção. Textos escolhidos de Cultura e Arte Populares, das publicações da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, volume 11, número 1, de maio de 2014. Espero que vocês tenham gostado e voltem sempre. Uma beijoca para vocês.